de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Da pesquisa dele. Então, de acordo com esse segundo aspecto que foi analisado aí na pesquisa de Pedro Lemos, trazendo a visão de Lemos de acordo com o que a gente estudou até aqui. Se tomarmos como exemplo o magnetismo de Jesus, magnetizar seria apenas utilizar a imposição de mãos, Lemos? Então, querer limitar, né, as ações de Jesus apenas em posições de mãos é algo muito errado, né? Principalmente quando muitas pessoas dizem, se a gente só impor a mão, vai dar certo, porque Jesus fazia, dava certo, né? A gente está tendo como base o mestre. Porém, Jesus, ele tinha o domínio de todos os elementos da natureza, né? Algo que a gente está longe de ter, né? E mesmo ele tendo todo esse domínio, né, onde muitas vezes ele não precisava nem pôr as mãos, como Pedro bem colocou no livro, né, muitas das coisas de Jesus ele nem usou técnica, mas ele como rabino, né, como rabi, como mestre daquela época, que era o que ele era para os discípulos, né, um professor, ele utilizava algumas técnicas que era para seus discípulos, seus apóstolos, né? E de apóstolos ele tinha 12, e de discípulos, para quem não sabe, ele tinha mais de 200. Então, para aqueles discípulos, ele ensinava algumas técnicas, né? Algumas eram imposições de mãos, outras, ele dizia que para aquele tipo de situação precisava também a oração, como Pedro colocou no livro. Então, não era só imposição de mãos, né? E até hoje não é. Então, é ruim a gente falar que só impor as mãos, né, vai dar certo, ou não vai. E teve até casos, acho que está tendo aqui no livro também, que Pedro mostra a situação que Jesus utilizou até lama, né, que pegou um pouco de saliva, misturou com terra e fez a cura do cego, né? Creio que ali não foi bem uma técnica para que os discípulos pudessem fazer igual, né? Creio que estava numa situação ali com muita gente, né? Já que estava em Jerusalém, né? Perto de uma praça pública, onde o cego poderia se lavar. Então, ali naquela situação, ele estava tentando mostrar que Jesus ele era como Deus, né? Assim como Deus fez o homem através do barro, ele curou também através do barro. Então ali foi mais outra forma de Jesus catequizar, né? De ensinar. Então a gente não pode se limitar apenas à imposição de mãos, como também não pode se limitar só à técnica do barro, né? Que Jesus fez. Foi muito mais que isso, né? E ali é preciso fazer um estudo profundo para poder entender, né? As diversas técnicas que Jesus utilizou e que, inclusive, Jesus costuma dizer que ele poderia ter falado de tudo, né? De química, de física, de ciência, matemática, porém, para aquela realidade que ele estava, ainda não era, né? Ainda não era o momento. Então, muitas coisas ele simplificou para que as pessoas pudessem entender. É daí que surgiram as parábolas, né? As famosas parábolas de Jesus. É tanto que muitas coisas os seus discípulos não entenderam, que depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na Terra ainda ensinando, né, catequizando e tirando dúvidas que coisas que eles viram que ainda não sabiam como fazer. Então muitos acham que Jesus ressuscitou no terceiro dia, apareceu para Maria Madalena, depois viu os discípulos e foi embora. Não, ele ainda passou 40 dias ensinando. Era ensinando mesmo e preparando os discípulos para o que iria vir. Agora,
é algo que eu sempre me pergunto, que existe um lapso aí dessas técnicas que Jesus ensinou, né? E esses ensinamentos que ele deixou aos discípulos de como curar, né? Entre outras coisas, que na Bíblia tem vários momentos que Jesus diz aos discípulos, né? O que vocês aprenderam aqui, vocês receberão e poderão multiplicar, né? Então, muitas dessas coisas meio que se perdeu, né? Pelo tempo, e que se perdeu assim, entre aspas, né? Porque o magnetismo nunca deixou de existir. E como Pedro disse, na época de Kardec, veio, né, se tornar ciência propriamente dito, e existe, como ele disse, mais de quase, acho que na média de 1000 livros, né, escritos em relação a isso. Então, voltando à pergunta, né, de início, não é só imposição de mãos, né? E a gente meio que não pode só se limitar a isso, não pode fazer apenas um estudo superficial, né? Não seria nem um estudo. Acho que quem chega a dizer isso nem chega a estudar de fato o magnetismo. A gente não pode tomar essa conclusão de que basta impor as mãos que dá certo, porque a gente vê diversos casos de pessoas que vai para alguma casa, a pessoa impõe as mãos e a pessoa não sai passando ruim, né? Não sai passando bem. Então, é preciso realmente estudar, né? Aí tem algumas pessoas que dizem, mas é porque aqui é só o passe, né? É desvirtuado do magnetismo, como o Pedro bem colocou, né? Mas será que realmente esse passe está sendo eficaz, né? Será que realmente está trazendo bem para aquelas pessoas, né? Ou é preciso a gente reavaliar, né? Essas decisões que estão tomando, muitas vezes, Pedro não disse no livro, né? Mas muitas vezes, para não dar o braço a torcer, dizer, realmente a gente precisa estudar o magnetismo. Então, o magnetismo e as técnicas que, acho que mais na frente o Pedro vai comentar, é essencial, né? É essencial, que não é só posição de mãos. E a prova disso é tudo que Jesus nos deixou de legado no Evangelho, né? Mostrando as diversas técnicas que ele ensinou. Pedro. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.